Ouça agora Estudo Bíblico, com o pastor Ezequias de Miranda Brito. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos nós abrir a Bíblia no texto em que nós estamos aí agarrados há dias. Qual é o texto? Nós paramos num texto bíblico aí e falamos uma partícula, né, e deixamos a outra agarrada. Atos dos Apóstolos, quanto? Atos, capítulo 2, irmãos, o quê? Isto, parabéns, irmão. Nós estamos agarrados aí em 42 de Atos, no capítulo 2 de Atos, e nós estávamos falando sobre... Nós agarramos aqui, nós fizemos o quê? Nós abordamos dois temas no versículo 42 e 43. Dois temas, que foi doutrina e o que mais? Temor. Então, nós falamos no temor já bastante, então hoje eu não vou voltar no temor, não. Apesar de a palavra temor ter um grande vasto, né? Um vasto campo na Bíblia, mas nós falamos também bastante sobre o temor. É claro que o temor é o princípio de quê? Sabedoria. Crente tem que ter sabedoria para ser crente, né? Precisa saber ser crente, sabedoria para andar na rua, sabedoria para sentar, sabedoria para conversar, sabedoria para comprar, sabedoria para alimentar, é tudo. E só nos dá essa sabedoria o temor de Deus, que cria em nós, gera em nós o respeito, certo? E a reverência a Deus. Vamos repetir o verso 42 e nós daremos sequência ao segundo tema abordado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Oramos e assim nós daremos sequência. Adão, ora a Deus. Pai, louvamos o teu nome. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos juntos para ministrar. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Então, meus irmãos, a igreja primitiva, ela começou muito bem, caminhou muito bem, muitos anos, mas ela deixou para nós os marcos do sucesso. Os marcos do sucesso da igreja primitiva está no versículo 42. A igreja primitiva, ela perseverou, assegurou como marco mais importante para nós aqui, que foi a doutrina dos apóstolos. É claro que a perseverança é de muita importância, nós não vamos estudar sobre a perseverança, eu abordei aqui dois temas, que foi temor e doutrina, porque senão nós vamos confundir isso aqui. Se vocês for falar ou for estudar sobre a perseverança, vocês vão observar que a Bíblia diz que aquele que fazer o quê? Perseverar até o fim. É um assunto de muita importância a ser estudado. Porque aí nós vamos descobrir o que é perseverar. Por exemplo, se a pessoa está caminhando para tem um alvo a alcançar, mas cansou no meio da estrada e desanimou, o que ele fez? E não perseverou, porque se tivesse perseverado, nem que seja devagar um pouco mais, ele vazava lá, alcançava o alvo. Tem muitos crentes parados no meio da estrada porque não perseveraram. Esse é o problema, esse não é o nosso assunto. Mas os marcos importantes que nós temos aqui são 4 considerados. Perseveraram na doutrina, perseveraram na comunhão, perseveraram no partir do pão e perseverou na oração. São 4 marcos importantes que a igreja primitiva deixou para nós como sucesso
que eles tiveram. O sucesso da igreja foi baseado nisso aqui. Mas por que eles foram perseverantes e guardou esses 4 marcos para nós aqui? Porque no coração deles tinha algo diferente. Dentro do coração daquele povo, irmão, daqueles crentes, havia algo diferente. O que havia no coração deles? Temor. É disso que nós estávamos falando. Quem teme, persevera, irmão. Quem teme, persevera. Quem teme, obedece. Quem teme, aguarda a doutrina. Quem teme, ora. Quem teme, jejua. Quem teme, preserva a sua comunhão. Porque o temor me leva a alcançar a sabedoria. E a sabedoria me leva a entender que se Deus, é dono de tudo, Ele que fez, Ele que nos criou, nós somos dele, o controle está na mão dele, vamos a hora que Ele quiser, enviou seu Filho para salvar, eu conheço Jesus, então fazer o quê? É chegar para Deus, como diz o Tiago, sempre mais próximo de Deus e não distanciando. A igreja tem que viver isso, sempre aproximando de Deus e não distanciando de Deus. Qual é o objetivo da doutrina? Nos aproximar de Deus. Qual é o objetivo da doutrina? Nos aproximar mais de Deus. Mas para que eu obedeça a doutrina, eu preciso de ter o quê? Temor, gente, senão não vai. Quem não teme, abusa de Deus. Quantas pessoas abusando de Deus? E se orar e Deus não atendeu, critica Deus ainda, porque não tem temor. Quem tem temor, respeita. Se eu orei e Deus não me atendeu, amém por isso, eu continuo servindo a Ele. Se eu orei e não alcancei a vitória, eu continuo servindo a Deus. Quem manda é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele, eu sou o quê? Nada. Vocês sabiam que para Deus nós não passamos de um grão de areia? Não passamos, irmão, para Deus nós não passamos de um grão de areia para Deus. Se Deus olha lá de cima para baixo, é como nós pegássemos um grãozinho de areia na palma da mão. Está entendendo? E nós batemos no peito e achamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Você sabe por que nós estamos de pé? Cadê a sabedoria? Está entendendo? Vocês estão de pé, irmãos, é pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos aqui. Então, o que é que estamos fazendo? Viemos aqui para adorar, para glorificar o Senhor, para render ao nosso Deus os nossos cultos, os nossos louvores, temendo a Ele. Agora, veja bem, a doutrina, eu vou passar para vocês já. A doutrina tem o objetivo. Nós vamos falar um pouco acerca disso. Uma criança que os pais não doutrinam ele, vocês acham que ele vai crescer sozinho, irmãos? Educadamente, vai ter estrutura, que ele possa agradar a Deus? Será que ele vai crescer com bons costumes? Vai, não vai? Uma criança que os pais não educam? Vai? Não vai. Casa, daí a pouco vem os filhos, né? O filho, os filhos. Hoje não pode falar os filhos mais, porque muitos hoje a casa pensando, é só um, hein? Tudo bem. Aí veja bem, Samuel. Aí veja bem. Então, mas vem o filho. Deixa o filho, irmão, de qualquer maneira. Aí ele vai achar que as suas vasilhas é um pandeiro, né? Ele vai começar a bater lá nas panelas, porque não é educado. Está faltando o quê? Ensino. Certo? Aí você faz o almoço, está pronto, dá o prato para ele, quer levar a panela já de vez. Comer a panela porque vai mais comida, porque não tem educação. A doutrina nos educa, irmãos. A igreja de Jesus precisa ser educada. A igreja de Jesus precisa aprender. Nós temos que conhecer a Bíblia para mudar o nosso caráter. É a Bíblia. Vocês entendem que a Bíblia é uma espada. O que o pastor tem que usar mesmo? O que o pastor tem que usar? Espada, irmão.
Espada. É a arma que o Espírito Santo tem. Prova oral. Este grupo de mulheres lá atrás. Tem um homem lá, desculpe. É um grupo, uma prova oral aí para vocês, mas é 1 minuto só. Onde está esse versículo que prova que o Espírito Santo, a palavra, a Bíblia Sagrada é a espada dele? Onde está vocês aí? Com exceção da irmã Eni, que é professora. Aqui agora, no meio. Onde está esse versículo? Estou testando aqui para ver se tem crente lendo Bíblia aqui. Espada do Espírito. Está onde, irmãos? Vocês aqui, ó. Círculo de oração. Efésios 6 de quanto? Ficou na mesma. Efésios 6 de quanto? Mas você está copiando ainda, aí não dá, já perdeu o tempo. Essa ponta de lá aí, essa ponta de lá, com exceção do menino aí que prega, porque pregador estuda muito. É 2 aí, o que canta e o que prega, com exceção de vocês 2, os outros aí. Onde está o versículo? Isso é prova bíblica, prova oral. Você achou aí, né? Você foi ler. Tá bom, ela achou porque ela estava caçando ali agora, ela é esperta bem. Então, quando você lê Efésios 6, versículo 17, a Bíblia diz que uma das armas que nós não podemos deixar, uma das armas que o cristão precisa, como crente em Jesus, é a espada do Espírito Santo. E qual é ela? Palavra de Deus, irmãos. É a espada que o Espírito Santo tem. Aí veja bem. Então, qual é a arma que o pastor tem que usar? É a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo. Se eu começar a usar outro tipo de ferramenta para vocês aqui, eu vou ficar sozinho, que o Espírito Santo não vai me dar autoridade aqui não. Está entendendo? É por isso que muitos dizem assim, o fulano de tal, o pastor perdeu o cajado. É claro, porque se ele passar a usar não a Bíblia, porque para muito lugar, olhe para mim agora. Muitas igrejas, hoje a Bíblia está assim, no cantinho do púlpito. Está ouvindo? Então, meus irmãos, muitos pastores já deixaram o cajado. Está na plataforma, mas já está guardado, ou então encostado. Hoje, muitas igrejas possuem o louvorzão, não tem mais Bíblia. Pregar o que nós pregamos hoje, em muito lugar não aceita mais. Os cantores de hoje precisam ter muito cuidado, porque muito lugar hoje estão deixando os verdadeiros hinos, que são louvores a Deus, para cantar hinos que despertam ou alegram ou que satisfaz o ego do homem e não a Deus. Muito cuidado com essas músicas hoje. São hinos que aparecem hoje para alegrar o homem e não a Deus. Muito cuidado com isso. Não é só a palavra não. Mensagem cantada também. Não é só pregada não. Então nós temos que fazer o que? Usar a Bíblia. É o que nós estamos fazendo. Enquanto estivermos de pé, estaremos usando a palavra de Deus. E a igreja precisa disso. E nós precisamos conhecer, para não ficar, irmãos, calado e boca fechada, no momento que você tem que fazer uma pergunta, porque tem muitas pessoas tentando nos fazer calar. E muitos crentes, por não conhecer Bíblia, eles vão dizer para você que a Bíblia perdeu o efeito, é do passado, e você vai ficar sem resposta. E conheça a Bíblia. Leia um pouco mais. Se o Espírito Santo use a palavra, se você não usar a palavra, você está desarmado. Aí, ao invés de você usar a Bíblia, você vai usar um porrete, vai usar um amuleto, né? Para pôr aqui para acreditar. Irmão, nós não precisamos disso. Nós precisamos do livro sagrado. Tá bom? Então, a igreja deixou para nós aqui esses 4 marcos maravilhosos, né? E eles perseveravam nessas 4 coisas aqui importantes, que primeiro é a doutrina, e segundo é a comunhão, terceiro é o partir do pão, e quarto é a oração. Todas elas são armas fortes. Se eu fosse falar nesse versículo aqui, mas eu abordei 2 temas para isso, para não tomar muito tempo aqui. Mas veja bem,
Deixa eu só dar uma pinceladazinha. Um crente, irmãos, um crente, ele pode ser professor da escola dominical, ele pode ser um obreiro, pode ser, mas se ele não tiver harmonia, vamos dizer, comunhão, diz a Bíblia ali, né? Comunhão com seus companheiros de liderança de trabalho, que seja professor da escola dominical, que seja pregador, cantor, se ele não tiver harmonia na igreja com nossos irmãos, ele pode fazer o que ele sabe fazer, mas ele não terá sucesso. O que vocês acham? Se ele não tiver harmonia. Chega aqui, ninguém gosta de ouvir ele, porque não tem harmonia. Falta comunhão, não tem contato. Ninguém gosta de ouvir. Mas é fulano que vai dirigir, o problema é esse. Então, esta harmonia aqui, essa comunhão, isso é maravilhosíssimo, né? Essa comunhão, isso é maravilhosíssimo. Quando nós chegamos aqui, nós pregamos sem pensar em algumas distinções. Pregamos, ensinamos, com toda certeza e convicção que todas as pessoas que estão aqui dentro para nos ouvir. Mas quando não há essa comunhão, porque tem pessoas que acham que o importante é cantar, o importante é pregar. É tão verdade que quando ele pega o microfone, usa a espada, né? Falam, tem que ser assim, tem aquilo outro, mas não tem jeito, né? Então o caso não é simplesmente cantar e nem pregar. O mais importante é viver em harmonia, em comunhão com a igreja, com o ministério, com os obreiros. Muito mais importante é com nossos colegas de trabalho. Eu faço referência agora com a liderança, né? A liderança da igreja, a liderança do departamento, quer dizer, havendo essa comunhão aqui, irmão, em conjunto nenhum, líder nenhum vai brigar com outro líder. Antigamente havia um problema aqui de que um grupo não podia cantar um hino tal, porque foi o grupo tal que colocou ele. Lembra disso? Quem lembra? Irmãos, quem é dono de hino? Alguém é dono? Não somos donos de louvor não, irmãos. Louvor é para Deus. Então isso é falta de harmonia, isso é falta de comunhão. Deus não aprova isso. Mas nós adotamos com vocês aqui, foi a doutrina, e nós vamos então falar um pouco disso aqui, sobre a doutrina, que é importantíssima para nossos corações, e todo mundo sabe o que é doutrina, nem estou mexendo nisso. O que é doutrina? Nós já sabemos, né? O que é doutrinar? Todo mundo já sabe. Eu simplesmente vou falar com vocês, baseado nisso aqui, porque nós queremos falar um pouquinho sobre o valor da doutrina, a importância da doutrina e a necessidade da doutrina, né? E para isso nós estaremos falando também sobre os costumes, porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem concernente aos costumes. É claro que costumes é local, sem dúvida, e não é para hoje. Costumes é local, costume pode mudar, certo? Pode mudar. Às vezes nós temos aqui o costume de subir na plataforma para deixar uma palavra, para sentar aqui em cima, só de paletó. Mas isso pode mudar daqui para ali, e nós abrir mão, se chegar o calor, e subir para cá sem paletó, só de gravata. É costume, pode mudar. A diferença aí está da doutrina, porque a doutrina ela é imutável, não pode mudar. Porém, eu falei com vocês que uma criança não educada, ela fica sem costume para poder agir, ela fica sem hábito, ela fica sem fazer nada, ela cresce com costume diferente. Porque, infelizmente, querendo ou não, o costume mau, os hábitos negativos não precisa ser ensinado. O próprio diabo ensina. Ele é o pai da mentira, ele é o pai da sujeira, é ele mesmo, não precisa. Para tirar o homem da mão de Satanás é que há necessidade de usar essa espada aqui. Crente desarmado, irmão, não consegue. Ele só vai mesmo ser tragado por Satanás. Crente tem que estar armado. Vamos ler para nós aí um versículo para nós começarmos. Até então estou fazendo uma introdução
1 Timóteo 2, versículo 4, por favor. Vocês voltando aí ao contexto desses 2 versículos, vocês vão ver que é uma exigência de orar por todo mundo, pelos reis, pelos grandes, pelos pequenos e tudo. É a vontade de Deus, a igreja tem que ter essa missão. Então chega lá na frente, porque a vontade de Deus é que todos sejam, e venha o quê? Conhecimento da verdade. A vontade de Deus, irmãos, é que toda a humanidade conheçam a Ele. A vontade de Deus é que todo ser humano conheça a sua palavra. Agora, se nós fizer como as igrejas estão fazendo aí, o mundo acabou, não terá mais conhecimento de Bíblia, porque hoje não se prega mais a Bíblia em todo lugar, quase ninguém. Mas eu pergunto, Deus retirou essa vontade dele aí? Deus anulou essa palavra aí? Ou permanece de pé? É a vontade de Deus que todo mundo seja um salvo e venha conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade. E esse conhecimento nós alcançamos através de quem? Através de Jesus, que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. E agora nós temos que levar, veja bem, nós temos que levar esta verdade para alguém. Nós temos que transmitir essa verdade para alguém. Aí eu pergunto, nós temos como oferecer alguma coisa para alguém que nós não temos? Tem, né? Você vai oferecer vamos falar bem fraquinho, bem leve. Você vai oferecer, irmãos, por exemplo, um sapato para o irmão, sendo que você não tem nem um chinelo, você vai oferecer? Não vai. Então, como que a igreja poderá pregar a verdade se ela não estiver a verdade? É assim que estão as igrejas hoje. Não vive mais a verdade, não tem mais a verdade, então como pregar a verdade? Ou nós podemos mudar a vontade de Deus? Podemos pregar a inverdade? Podemos? A igreja de Jesus poderá mudar a vontade de Deus, pregar a inverdade? Não. A nossa missão é continuar dizendo que Jesus é a verdade, que Jesus salva, a palavra de Deus é a verdade, ela continua de pé. É a nossa missão. Mas se eu não tenho essa verdade, se eu não vivo essa verdade, como pregar? Eu não tenho condições. Aí vocês, calmamente, vocês façam aí uma pequena reflexões e observe quantas igrejas hoje que não tem mais como pregar a verdade. Quantas igrejas hoje que não podem pregar mais Bíblia? Porque não tem mais a verdade. Você lembra daquela historinha que está no capítulo 3 de Atos? Acho que é isso mesmo, capítulo 3 de Atos parece. Quando Pedro falou assim, não temos ouro nem prata, mas o que temos? O que tem hoje? Eu pergunto a vocês, será que todas as igrejas hoje podem usar essa expressão aí? O que tem eu te dou. Não tem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Não tem mais, irmãos, infelizmente. Então nós entendemos aqui que uma das maiores necessidades na atualidade, uma das maiores necessidades do presente momento, uma das maiores necessidades nos momentos que nós estamos vivendo, chama-se o que mesmo? Anunciar a verdade. Porque nós estamos, irmão, por causa da pressão, por causa da crítica, nós estamos retendo de falar a verdade. Muitas igrejas hoje, a Assembleia de Deus, não pode mais pregar a santificação. Muitas igrejas hoje não podem pregar mais sobre o arrependimento. Muitas igrejas hoje não têm mais ensinamento, não disciplinam mais ninguém, não podem doutrinar ninguém mais. Assembleia de Deus, irmãos. E com isso nós vamos se amedrontando,
Ou às vezes não é amedrontando, nós vamos se relaxando e acostumando com essa influência. Nós vamos acabando deixando-nos ser dominados, nós vamos sendo dominados por essas influências negativas. Não precisa mais pegar a Bíblia, não precisa mais pegar a verdade, né? E tal, Jesus quer só o coração, e Jesus te aceita do jeito que você é. Hoje mesmo eu ouvi isso. Eu estava lá estudando, a minha esposa, não sei se foi isso, acho que foi isso mesmo. Hoje à tarde que eu escutei. Todo mundo é igual. Eu escutei isso hoje. Eu estava com o celular lá aberto, eu estava lá próximo, eu estava estudando, não sei que eu estava arrumando já. Todo mundo é igual, Deus aceita todo mundo, né? Não tem diferença, não precisa disso não. Irmão, se todo mundo é igual, por que Deus deixou o caminho tão estreitinho para levar para o céu e um caminho largo para levar para o inferno? Se todo mundo é igual. Isso é falta de conhecimento. Então, uma das grandes necessidades hoje para nós, irmãos, é voltar atrás. É voltar atrás e ver aonde é que nós perdemos. Porque às vezes os marcos da igreja hoje, do sucesso hoje, nós esquecemos eles, perdemos. No princípio não era assim, irmão. No princípio era diferente. Vocês observem bem que a Igreja Assembleia de Deus, quando começou, tinha que ter campainha. Hoje fica aqui só porque tem hora que a gente tem que parar. Vamos mudar o assunto aqui, tem que bater a campainha. Mas por causa de línguas estranhas, por causa de glória a Deus e aleluia, não precisa aqui mais. Acho que a fábrica deve ter até fechado esse negócio aqui. Então, vocês entenderam? Mas no princípio não era assim. Começou o culto, alguém vinha cantar aqui, já tinha línguas estranhas de um canto no lado da casa, no outro canto da casa, línguas estranhas, mensagem, revelação e profecia. Tinha que bater campainha, porque senão não tinha jeito. Tinha que haver ensinamento doutrinário nessa área, porque senão não tinha jeito. Mas e hoje? Sim, é o que foi o primeiro passo que eu fiz. Eu tomei o temor aí como primeiro passo, porque realmente sem temor. Veja bem, eu falei, primeira coisa aqui eu falei sobre o temor, que o temor é o princípio de todas as coisas, é o princípio da sabedoria. Naquela época, mas no princípio da igreja, como a Carla fez a referência ali, quando vinha de lá para cá, já entrava no pátio da igreja já pensando, Deus é dono dessa casa, Deus está aqui. Já entrava aqui já com aquele sentimento da presença de Deus. Hoje você tem que gritar um pouco na plataforma, dar um tapa aqui para poder acordar o sono, para alguém dar um aleluia, glória a Deus, e se não apertar um pouquinho, você sai daqui sem ouvir um aleluia. Então veja bem, como disse, precisa temor e reverência à casa de Deus. Então uma das maiores necessidades atual, irmãos, hoje no seio da igreja, é realmente uma sábia, uma sólida, uma base bíblica, doutrinária pela fé. Porque hoje o que eu estou falando para vocês hoje aqui, em muito lugar não pode falar mais. O Sober confirma isso, é verdade ou não é? Não pode falar mais. O que eu estou falando para vocês não pode mais. Muito lugar não pode mais, mas nós continuamos. E por que nós continuamos? Porque a palavra de Deus permanece de pé. O Espírito Santo ainda não trocou a sua arma. A arma do Espírito Santo é a mesma. E se eu não usar aqui a arma do Espírito, irmãos, o que vai acontecer? A palavra que eu vou transmitir para vocês não vai passar de um sino, né? Pá! Faz aquele som, de repente o som some. É um barulho de um sino que acontece e vai embora sem não ter efeito nenhum. Mas se nós usamos a espada do Espírito, o que acontece entre eu e vocês? Está quem entre nós? Está quem entre nós? O Espírito. Aí ele pega a palavra aplicada aqui, que é a espada dele, para falar em vossos corações. E eu estou dizendo aqui como eu estou falando. Mas quando eu não estou falando, então quem está falando, o Espírito Santo está entre nós. E a palavra aplicada
o Espírito Santo enxerta em nossos corações. Ele aplica em nossa mente, aplica ao coração, e ela faz efeito. É o que o salmista disse. A palavra você tem que comer ela, tem que alimentar. Mas de repente eu dependo do Espírito Santo para isso. É Ele que vai fazer isso. O trabalho é dele. Pega a mensagem e vai aplicar no coração necessitado. Muitas das vezes a mensagem não serve para mim, mas tem alguém precisando dela. Acontece muito disso, certo? Às vezes o pregador está pregando ou está ensinando, mas nem todo está dependendo daquela mensagem. É por isso que no culto tem vários momentos que um fala, outro fala, por isso mesmo. Pregador diferente. Às vezes eu não estou precisando, mas tem alguém precisando daquela palavra. O Espírito Santo é que sabe. Não adianta eu pregar aqui e dizer que a mensagem aqui é para o irmão Josival. Eu estou falando e falando direto para ele, como alguém usa o microfone aqui e mexe logo na ferida. Irmão, quem tem que agir nessa área é o Espírito Santo. Mas nós não podemos deixar a espada de lado. É tipo um desabafo. Então a doutrina, irmãos, é importante, como diz, é tipo um desabafo, e na plataforma não é lugar de desabafar, né? Quer desabafar, desabafa na rua, porque se o sangue não baixar, o nervo não baixar, cai no tapa lá na rua, é melhor do que aqui dentro. Desabafo é lá, aqui não. Então, veja bem, a doutrina, irmão, significa literalmente o ensino. Literalmente, a doutrina significa ensino. A doutrina significa o quê? É um ensino normativo, como também normativo, como também determinante. E é usado como quê? Pense bem, é usado esse ensino, irmãos, que a gente chama de doutrina, como regra de fé. Está entendendo? Quer dizer, vocês observem que muitas pessoas aceitam Jesus, ele vem para cá todo sujo, todo cheio de casca, né? Todo cheio de roturas, e ele chega aqui, então começam a ouvir os ensinamentos bíblicos, e automaticamente, normativamente, ele vai pegando a palavra, e essa palavra, como regra de fé, vai lhe purificando, vai lhe tirando. Ele chega aqui e ouve, isso eu não posso fazer mais. Vai embora, e no outro dia ele volta para o culto, já não vem com aquilo mais. Não está fazendo aquilo mais, ele já está se purificando. E chega, isso é concernente à prática de nossa vida. Nós vivemos num mundo tão difícil. Quando vocês nasceram, o mundo era bom? O mundo era bom quando vocês nasceram? Não! Nós já nascemos num mundo corrompido. Nós já nascemos num mundo sujo. Nós já nascemos num mundo dominado por Satanás. Mas a Bíblia Sagrada, como a verdadeira doutrina, a palavra de Deus, com o verdadeiro ensinamento, como regra de fé, nós conseguimos manter uma vida neste mundo que agrada os olhos de Deus. Nós temos como praticar a palavra de Deus aqui, porque somos ensinados. Como que a criança, irmão, vai crescer com bons costumes se os papais não ensinam? Eles aprendem na escola, né? Tem muitos pais que deixam para a escola secular. Vai para a escola, é lá que ele tem que aprender. Mas os professores lá não estão lá para falar com as crianças que não podem subir na mesa e virar a garrafa de café para o chão. Não, eles não estão lá para ensinar isso. Eles estão lá preparando a criança para ter um bom emprego amanhã, ser bem visto na sociedade, mas dizer para ele que não pode quebrar a vasilha da mamãe, não. Quem tem que ensinar isso para os filhos? Os pais, irmãos. Aí ele vai crescer bem doutrinado, tendo bons costumes. É isso que nós
temos que fazer na igreja? Por que a igreja tem bons costumes mesmo? Porque ela é bem ensinada. E agora vem aqui de alguém dizer, como diz para ir afora, e quase todo dia, quase todo mês, a gente ouve que a igreja Assembleia de Deus aqui, ela só tem costume. Isso está mais na frente. Mas eu fiz a pergunta, né? Está mais na frente isso aí. Por enquanto nós não vamos entrar nesse tema, não. Mas é isto aí. Eu estou, paralelamente, tentando abrir a mente de vocês. Uma criança mal ensinada, a tendência é crescer com maus. Uma criança bem ensinada, a tendência é crescer com bons costumes. Você tem esse exemplo na sua casa. E pode fazer o teste. Então, é o que nós observamos, né? É importante lembrar de que a doutrina, esse verdadeiro ensino, é tido para nós, e nós temos que abraçar isso aqui, como regra de fé em nossa vida aqui na Terra. Porque se nós não tivermos esse ensinamento, se nós não formos doutrinados, ninguém conseguirá agradar a Deus se não passar por esse ensino. Ninguém. Se eu não respeitar a Bíblia, não obedecer a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é aqui que está a regra, irmão. A norma, mandamento, eu só conseguirei em me estruturar, me formar, me amadurecer, me inteirar, me adequar à vontade de Deus pela palavra dele. É sendo doutrinado. Sem a doutrina não chega lá não, tá bom? Então, guardem isso aí. A doutrina, nós temos que abraçar ela como regra de fé. Se eu abracei Jesus agora, eu não posso mais agora viver ou praticar aquilo que eu estava praticando antes. Por que não? Porque agora eu sou doutrinado. É mudança de vida, é transformação. Eu vou aprender isso aonde? Na casa do pastor, né? E lá? Não, irmão, lá ligar tomar um cafezinho, mas tem que marcar a hora, porque nem todo dia tem café lá. Então, veja bem, eu vou aprender isso, mas na Bíblia Sagrada, na igreja, na escola dominical, nos dias de ensino bíblico, é que vamos aprender essas coisas. É isto. Não é em qualquer lugar, é a Bíblia Sagrada, é a doutrina, é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo. Isto é coisa séria, irmãos. Isso não é brincadeira, não. É tão importante que o homem vem para Jesus, irmão. Eu creio que nem todos aqui têm essa experiência. O carpinteiro, por exemplo, quando ele vai cortar uma madeira para fazer o móvel, ou levar para a serraria, ou vender a madeira, não sei, ou fazer um móvel mesmo, seria melhor, ele pega a madeira lá toda esquisita, toda cheia de nós, enrolada no cipó. Ninguém dá nem nada para ela. Mas que madeira feia, né? Tem curva para todo lado. Mas ele leva ela para a engenharia, né? Ou para a serraria. Traça aquela madeira, tira a casca dela, deixa aquela casca do pecado, né? Vamos dizer assim, a casca do pecado, joga fora, e a madeira fica pura. Ela já melhorou, né? Mas não ficou boa, está rústica ainda. Tem muitos crentes assim, vocês sabiam? Tem muitos crentes que vêm para a igreja, ele consegue tirar só a casca, mas a madeira ainda fica rústica. Esse rústico aqui são restos que ainda conserva. São aquelas pessoas que não adotam o sistema da igreja direitinho, 100%. São aquelas pessoas que não adotam as regras da igreja, 100%. Está sempre criando um probleminha, está sempre com o pé atrás, porque ele ainda não está perfeito para Deus. A vez saiu a casca, como diz o Paulo Vicente, mas a madeira continua rústica. Serve para Deus? Deixa eu ver, se você for comprar uma mesa na loja, e a mesa de madeira, e ela estiver toda rústica, você vai comprar ela, tá boa para você? Tá boa? Espera lá, você vai comprar uma mesa na loja, e a mesa tirou só a casca, só pôs o pranchão, toda rústica ali, ficou boa para você? Você quer uma mesa lisinha, vernizada ou encerada, né? Está até brilhando, não é assim que vocês querem?
E ela tem que passar para chegar nesse ponto por vários processos. A madeira tem que aceitar, irmãos, o processo. Quando eu falo de uma árvore aqui, eu estou fazendo referência à pessoa, ao ser humano. A madeira tem que aceitar vários processos, assim somos nós como crente, em Jesus. Nós temos regra, irmãos, e a regra está onde? Onde você encontra a regra? Na Bíblia, é aqui na Bíblia, é a palavra de Deus. Aí a madeira passa por vários processos. Vocês sabiam que o crente tem até que desengrossar um pouco? A madeira exige o desengrosso. Na máquina tem aquela máquina da madeira mais fina, passou na serra, fez as partes para lá e para cá que precisa, mas está grossa ainda, né? Não serve não, está grossa, aí não serve ainda não, deixa ele quietinho no banco aí. Se você começar a usar ele, começa a dar problema. Não aceita as decisões do pastor, não aceita a decisão do ministério e tal, fica criando problema, mas está aí, mas já é uma madeira grossa, tem que passar pelo desengrosso de Deus. Lá na serraria tem um desengrosso, é marcenaria, né? Desengrosso, irmão, a madeira entra lá com 10 centímetros, mas ele quer ela só com 8. Esse desengrosso vai tirar nessa madeira 2 centímetros ou 3. Ela vai vazar lá na frente do jeito que vai agradar a Jeová, né? Irmão, quantos crentes precisam de ser desengrossados que nós temos nos dias atuais, sabia? Precisamos, irmãos. E aonde está o desengrosso de Deus? Na sua palavra. Está aqui, irmão, o desengrosso. Mas tem madeira que não aceita desengrosso? Fale para mim. Tem ou não tem? Tem madeira que não aceita o desengrosso. O desengrosso tenta, ela vai esfiapando. Tem madeira para lá e madeira para cá. As grânulas dela é para frente e para trás. Não aceita desengrosso. É por isso que nós temos problema na igreja. Tem crente que não aceita ser desengrossado. Por isso, irmão, tem crente que não aceita o desengrosso. Aleluia. Você sabe me deu vontade de dar uma glória aqui agora, irmãos? Porque o desengrosso de Deus está na nossa mão, irmãos. Espera um pouco, irmãos. O desengrosso de Deus está na nossa mão, querido. Ô, meu irmão, você na sua casa, você tem Bíblia, o desengrosso está lá. Educa a sua criança direitinho, o desengrosso está lá. Aleluia, hein? Que maravilha, gente. Mas depois do desengrosso tem algo melhor ainda, irmãos. Depois do desengrosso, veja bem, o desengrosso ele deixa grânulos lá, porque ele tem um corte mais rústico, né? Mas depois vai para a plana de Deus. A plana de Deus, não é lindo? A plana de Deus. A plana de Deus está aqui, irmãos, é a Bíblia, doutrina. Sim, com certeza. Então não vai para a plana. A plana é maravilha, né? Olhe bem, a plana, irmãos, ela tem por objetivo tirar o ruim da madeira. O que a Bíblia faz com o crente? Ela tira o ruim do crente, aquela mente suja, aquela mente contaminada, aquela visão negativa, aquela visão errada. Aí ele entra naquele versículo ali, ó, que nós acabamos de ler, que começamos nele, ela começa a chegar assim para aqueles que têm caráter, fazer parte daquele irmão que tem caráter, aquele irmão convertido, aquele irmão que tem palavra boa. Ele passa a abandonar aqueles crentes que não temem a Deus, que não respeitam a Deus, vivem de qualquer maneira, vivem tentando falsificar a doutrina. Isso não serve para ele, porque ele é um crente planeado. Está entendendo, irmãos? É dessa maneira, porque a máquina plana tira o ruim da nossa mente, querido, mas é para quem aceita, é para quem aceita. Crente tem que aceitar, irmão, o desengrosso de Deus, o trabalhar de Deus. Tem um hino aí que canta assim: deixa eu trabalhar do meu jeito. Tem um hino ou não tem? E quem é que tem que trabalhar do jeito dele? É você ou eu? É Deus. Tem crente que não deixa nem Deus trabalhar na vida dele do jeito que ele quer, porque não aceita a correção bíblica. Se não aceita a correção bíblica, não aceita Deus. Qual é a arma que Deus tem na terra para trabalhar na nossa vida? Bíblia. Mas não aceita.
Eu sou assim e vou ficar assim mesmo. Ninguém me muda. Se ninguém muda, meu filho, no céu não cabe, porque tem que mudar para ir para o céu. Tem que mudar ou não tem? O céu vai me caber do jeito que eu quero? O céu vai me caber do jeito que a minha mente acha que está certo? Não, senhores. O céu é lugar de crente, irmãos, que tem a imagem de Deus, que parece com Deus, brilha como Deus, está entendendo? É crente unido, irmãos, transformado pelo poder da palavra. Irmãos, eu estou sentindo que a máquina de Deus está trabalhando aqui nesta noite. É a palavra é doutrina, irmãos. A Bíblia é doutrina. É Bíblia na igreja, é Bíblia no ar livre, é Bíblia em todo lugar, é Bíblia nos lares. É por isso que você tem o livro na sua casa. Mas não use a Bíblia para fazer dela um travesseiro para você, não faça isso. Não use a Bíblia para fazer um banco para te descansar, não faça isso. Usa a Bíblia para te moldar. Como a madeira é moldada, irmão, para ser esses bancos aí, esses bancos não estão muito bem feitos não, mas é liso. Quem pode me dizer que era essa madeira desse banco aí? Quem pode dizer? Pode dizer, era uma madeira rústica, era uma madeira suja, madeira cascuda, mas hoje está aí. Você tem uma mesa como aquela ali, ó. Olha essas cadeiras aqui, ó. Lisinha, está até brilhando os braços dela. É assim que crente tem que ser, irmãos. Você pode falar o jeito que era a madeira dessas cadeiras que está brilhando aqui? Você não pode. Certo? Então, meus queridos, a Bíblia Sagrada, a doutrina tem por objetivo moldar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. A vontade é dele, quem manda é ele. E não adianta eu querer mudar Deus, não. Ninguém pode mudar Deus. Não adianta querer mudar Deus. Não adianta querer se mudar a interpretação da Bíblia, porque o real intérprete da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Quem é o real intérprete da Bíblia Sagrada? O Espírito Santo, irmãos. Como que eu vou aplicar aqui as minhas ideias, meus pensamentos, como está aí hoje? A rede social está cheio de falsos aí. A doutrina sadia, irmãos, ela traz saúde, mas a doutrina falsa, ela mata. Tem muitos crentes morrendo, porque não abre espaço para Deus trabalhar. Não, eu vou ser crente do jeito que eu quero. Jesus me aceita a si mesmo, vai nessa. Depois você não vai reclamar, não. O que eu posso fazer? Nada. Então entendam que a nossa regra e prática está na Bíblia Sagrada. Quer ter uma vida dentro dos projetos de Deus, da vontade de Deus, respeita as regras bíblicas. O nosso mandamento está na Bíblia, nossas regras está na Bíblia. O nosso manual é a Bíblia. Vivemos no mundo todo contaminado, mas nós temos uma arma poderosa na nossa mão. E é com ela que nós vencemos. Então, como nós já estamos terminando, não temos mais tempo de continuar, deixa eu só ler mais um trechinho para vocês aqui, porque concernente à madeira aí, acho que acabou, né, Paulo? Não acabou não, ué. Eu estou falando que acabou, vê se você tem mais alguma coisa. Não acabou não. Eu falei da serra, eu falei do desengrosso, eu falei da plana, e não falei da lixadeira. Irmãos, a lixadeira é importante também. Só que hoje não vamos falar dela mais não. A lixadeira, irmãos, ela tira todo o defeito da madeira. É o que muitos crentes precisam passar. Tem quem tem todo chato, né, irmão? Qualquer coisinha demais para ele. Falta de uma lixadeira de Jeová, né? Para tirar tudo que é ruim e jogar fora. Qualquer coisa, se o pastor falar alguma coisa aqui, já fica nervoso, quer chamar a atenção do pastor. Uma falta de uma lixadeira. Para tirar toda a sujeira, irmão, toda a ruga. Tem crente que tem ruga para lá e para cá, né? Sujeira, imundícia. Aí eu pergunto, a noiva no sentido humano aqui, né? Na terra, no sentido humano, um jovem, uma moça, um rapaz, são noivos, vão se casar, eles preocupam com muita perfeição? Não, só na aparência.
Se duvidar, vem para cá, deixa eu tomar banho. Está preocupado só com a aparência. Mas Jesus já não é assim, querido. Jesus já não é assim, gente. Jesus não quer somente o exterior, Jesus quer o interior. É preciso passar pela lixa de Jeová, precisa ser perfeito, porque a lixadeira dá o último estágio da madeira, perfeito. Mas se passou a lixadeira e ela não aceitou, recusa. Tem muitos crentes que na lixadeira de Deus será recusado. Está entendendo? Porque não deu perfeição, não trouxe perfeição, não aceitou o trabalho da lixadeira. Está entendendo? Irmão, não adianta você cantar bonito e nem ser inteligente, é preciso ser moldado na palavra de Deus. Tá bom? Então nós vamos parando por aqui, voltaremos na próxima terça-feira com esse mesmo assunto, e nós vamos só ler uma frase aqui para deixar para vocês verem como é que a coisa é importante, né? O plano de Deus, irmãos, é que todos os salvos, olhe bem, o plano de Deus é que todos salvos, olhe aí que coisa linda, né? Que todo salvo chegue ao conhecimento da verdade. Mas para mim chegar ao conhecimento da verdade, eu tenho que aceitar Deus, trabalhar em minha vida. Que não adianta eu querer conhecer esse copo d'água, está entendendo? Se eu não usar o método certinho. Porque do contrário eu não vou conhecer, eu vou me meter a mão dele aqui como se não tem conhecimento, e vou derrubar, ele vai quebrar. Perco a água e ainda quebra o copo ainda. Assim é Deus. Eu quero chegar para Deus como se eu tivesse poder para fazer alguma coisa para Deus. Você não vale nada, querido, eu também não vale nada. Nós temos que chegar para Deus com todo o conhecimento, deixa Ele trabalhar em nós. Quem sabe que eu preciso é Deus, e quem sabe o que eu não preciso é Ele. Mas essa é a vontade de Deus inteiramente, tá bem? Então veja bem, como já falamos, isso é coisa séria, mas é importante, né? É importante para nós. Existem hoje muitos casos negativos, como nós já acabamos de falar, e a Bíblia tem esses casos, não vamos passar para vocês, porque terminou. Veja bem, quantos homens, irmãos, por não aceitar o projeto de Deus na vida, está entendendo? Achar que alguma coisa, pagaram o preço. Vocês lembram pelo menos de algum? Pagaram o preço. Então deixa para a próxima, certo? Então muitos crentes vão pagar o preço pela sua bobice, pela sua ignorância, pela sua teimosia. Sansão foi um, né, filho? Mas tem mais. Pela sua teimosia, pela sua bobice, pela sua ignorância, está entendendo? Vai pagar. É bíblico, está aí. Então paramos por aqui, que Deus abençoe nossas vidas, e nós vamos voltar na terça-feira próxima, falando de quê? Doutrina. Lembre-se de que essas máquinas que eu passei para vocês, está aqui dentro, ó. É isso aqui que o Espírito Santo usa. Tem tudo aqui, para pegar um homem lá na fora, pegar um homem lá nas drogas, pegar um homem lá na zona boêmica, na prostituição, traz ele para cá, aquele homem, aquela mulher que ninguém dá nada por ele na rua, daí a pouco ele está com a Bíblia na mão na rua dizendo que Jesus salvou e libertou. É um novo homem na presença de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo. Qual é a espada que ele usa? Bíblia Sagrada. Bom, filho.